O ministro Alexandre de Moraes rejeitou um pedido da defesa do ex-ministro Walter Braga Neto para adiar a acareação com o tenente-coronel Mauro Cid, a acareação que foi pedida pela defesa de Braga Neto. E por que o ministro não aceitou esse pedido? Conte também por que a defesa que solicitou a acareação queria mudar a data, Janaína. Bem-vinda. Pois é, Evandro. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Por que havia pedido aí a mudança de data? Havia pedido para o dia 27. A acareação, a audiência de acareação foi marcada pelo ministro Moraes para o dia 24 agora, na terça-feira. E a alegação da defesa de Braga Neto é porque o principal advogado dele, que é o doutor José Luiz de Oliveira Lima, está fora do Brasil. Está viajando, está numa viagem internacional. Então, ele havia feito esse pedido ontem à noite, logo depois da decisão de Moraes, ali marcando essas audiências de acareação, pedindo então que fosse remarcada essa data para o dia 27. E aí hoje o ministro deu a sua resposta, dizendo que não é possível, porque ele alegou o seguinte, que Braga Neto, ele ali no processo aqui no STF, ele outorgou ali procuração para mais um outro advogado, e além desse outro, tem mais outros 4 advogados representando ele. Então, no fim das contas, o ministro diz que, olha, o réu, o Walter Braga Neto, ele está muito bem assistido por 6 advogados, e todos eles, inclusive, já participaram até das outras audiências aqui no STF, de testemunhas, o interrogatório, enfim, e que todos esses 6 estão autorizados a participar dessa audiência de acareação, e que o indeferimento desse pedido aí para adiamento não significa um cerceamento de defesa, já porque ele está muito bem assistido por outros advogados que podem atuar nessa causa. Então, essa foi a justificativa do ministro Alexandre de Moraes, negando esse pedido. Só relembrando rapidinho, como você disse, né, foi um pedido, essa audiência de acareação foi um pedido da defesa de Braga Neto, que quer tirar limpo ali o que Mauro Cid disse em delação premiada, em interrogatório, sobre uma reunião de Braga Neto com militares das Forças Especiais, ali em novembro de 2022, em que eles teriam discutido um plano de golpe, inclusive aquele plano que previa ali assassinato de autoridades para impedir a posse do presidente Lula, e Mauro Cid disse que recebeu de Braga Neto dinheiro em uma sacola de vinho que seria para financiar esse plano. Braga Neto nega tudo, então fez esse pedido aí de acareação. Foi marcado para as 10 horas da manhã na próxima terça-feira, e lembrando que também na sequência, na próxima terça-feira, também às 11 horas vai acontecer a audiência de acareação de Anderson Torres e o general Freire Gomes. Inclusive, ontem também o general Freire Gomes fez o mesmo pedido ali para adiamento ali dessa reunião de acareação, porque ele também não está em Brasília, ele está em Fortaleza. Só que aí hoje ele já afirmou ali nos autos que mudou de ideia, que vai sim comparecer à audiência na próxima terça-feira. Nesse caso de Anderson Torres e Freire Gomes, foi um pedido da defesa de Anderson Torres para contestar ali afirmações de Freire Gomes de que Anderson Torres teria participado de reuniões ali com Bolsonaro, com teor golpista, que teria dado assessoria jurídica ali nessas reuniões para Jair Bolsonaro. Então, estão mantidas as 2 audiências de acareação, que vão ser presididas pelo ministro Alexandre de Moraes e vão ser completamente fechadas ali para a imprensa. Apenas o ministro, advogados e os réus. Evandro. Valeu, Janaína. Obrigado pelas informações. Não haverá transmissão na TV Justiça e sequer os jornalistas poderão acompanhar essa acareação dentro da sala. Como é que você avalia o pedido da defesa e a resposta do ministro Alexandre de Moraes, hein, seu Henrique Kriegner? Olha, eu vou dizer, Evandro, eu sempre tenho uma opinião muito contundente, talvez, em relação a esse processo, mas parece que o que tem sido, o que foi agora foi justamente ser seguido o rito. Esse pedido por parte dos advogados não foi um pedido que foi plenamente justificado, de acordo com aquilo que apresentado, que deveria ser uma justificativa plausível, né? Olha, o advogado, ele tá fora do Brasil, tá bom, mas isso aqui é um dos principais julgamentos, não só para o acusado em si, mas também para o Brasil. E essa acareação vai ser muito importante no processo. Então, me pareceu que essa decisão já era bem prevista aí. Fala, Piperno. Claro que sim, porque se foi a defesa que solicitou, se foi marcada essa acareação, é muito estranho que essa mesma defesa agora falou, opa,
pera lá, nosso elenco de defensores ele vai ter um desfalque, então a gente tem que adiar isso. Eles dizem que o advogado principal não estaria porque tem uma viagem ao exterior. Aí o ministro vai lá e responde. Mas vocês têm outros 6 que já participaram de outras audiências e estão, na visão do ministro, completamente preparados para fazer também esse momento de acariação. E, afinal de contas, defesa, foi vocês que pediram. Então, agora, né, eu estou atendendo a solicitação de vocês. Então, não faz o menor sentido em ter que remarcar isso. Da mesma forma que eu acho que faz bem também o general Freire Gomes em abreviar a sua estada em Fortaleza e retornar a Brasília para participar dessa acariação também. E ele é um personagem muito importante, para não dizer central nessa história toda, porque, veja, é evidente que há dúvidas, né, sobre possíveis hesitações do Mauro Cid em trechos dos seus relatos, mas, de qualquer forma, em relação aos trechos em que são mencionados os 2 chefes militares, o Freire Gomes e também o Batista Júnior, me parece que esses, enfim, pelo menos essa parte já foi confirmada por esses chefes militares, a ponto do Anderson Torres também colocá-los em dúvida. Ô Zé Maria Trindade, você concorda com o ministro também de que a acariação não seja transmitida e não tenha o acompanhamento de jornalistas? Eu acho que o processo ele deve ser todo acompanhado ou quando é segredo de justiça, não. Para decretar o segredo de justiça é preciso obedecer às regras, né? Vara de família, alguma coisa que poderia atrapalhar a investigação futura. São casos raros de processo com segredo de justiça, né? Mas a lei existe. Então, um processo que tem metade aberto e metade fechado é estranho, até porque o produto desta acariação vai ter que estar nos autos e todos vamos saber. Uma acariação é muito importante, né? Porque fica um de frente para o outro e ali tiram dúvidas. E é uma dúvida muito importante, porque é sobre o recebimento ou não, entrega ou não de uma caixa com dinheiro vivo. E isso representa muita coisa no processo, porque significa o financiamento de grupos, financiamento de quem estava em porta de quartéis ou não, e assim por diante. Então, aí é o caso do Cid, que ele poderá falar, dar detalhes e mostrar que realmente entregou o dinheiro. É uma situação, a acariação é um momento tenso ali, mas ele é muito importante, porque dali o juiz que está presidindo e que vai fazer o relatório, né? No caso é o ministro Alexandre de Moraes e Luiz Fux, os dois, vão entender e olhar ali as expressões e descobrir se houve ou não houve a tal entrega do dinheiro, por exemplo. Quero te ouvir, Segré. Todo esse processo está muito estranho. Quando você seletivamente diz isso aqui, pode ver todo mundo, as manifestações dos réus, mas os testemunhos não. E agora a acariação também não. Não tem uma justiça seletiva. Ou você abre, concordo com Zé Maria, ou não abre. E deveria abrir. Estamos falando de um dos problemas mais importantes dos últimos muitos anos, se não é o mais importante. E aí, o Pipano volta a essa questão dos chefes, dos comandantes das Forças Armadas, mas devemos lembrar que, enquanto um falava se ouvir a ordem de prisão, se isso continuasse, os outros 2 falaram que isso não aconteceu. Então, qual é? Travou ali a comunicação com o Gustavo Segré. O Henrique Kriegner, você concorda com o Segré e com o Zé de que ou o processo deveria ser totalmente sigiloso ou que a gente tivesse acesso a tudo? Nesse ponto, sim. Eu acho que a falta de critérios claros, Evandro, prejudica muito e abre um precedente muito perigoso para o Brasil. É claro que você tem etapas ali diferentes dentro de um mesmo processo e cada uma vai requerer uma determinada descrição, né, diferente de outras etapas.
etapas. Porém, você está vendo acariações que ocorrem no mesmo nível de importância e seriedade, sendo realizadas de maneiras diferentes. Então, isso que é o problema. Qual é o critério que foi levado em consideração pelo ministro para que, então, ele pudesse ordenar que fosse em secreto, né? Não tivesse ali a transparência absoluta para a população. Isso foi uma ameaça que ele recebeu? Foi algum tipo de, talvez, não sei, o que aconteceu ali que levou o ministro a tomar essa decisão? Ou foi simplesmente uma decisão de preferência pessoal? Porque aí a gente começa a entrar na seara mais perigosa do Brasil, que tem tomado muito espaço no judiciário, que é uma excessiva preferência pessoal para muita coisa, né? Como é que você analisa, Piperno? Não, eu acho que se for uma preferência pessoal do ministro, ele tem que também justificar o porquê. Afinal de contas, todos os depoimentos, e a gente está falando de depoimentos de pessoas muito graduadas no governo anterior, a ponto de ter o presidente da República e os 3 chefes militares, né? Eles foram abertos. Ora, se depoimentos de gente desse tamanho podem ser abertos, por que não uma acareação solicitada por uma das partes? Parte essa que, como a gente acabou de falar, inclusive pediu um adiamento. Então, tudo isso tem que ser devidamente esclarecido também para que a sociedade não tenha esse tipo de dúvida, né? Porque se foi tudo aberto até aqui, por que a conversa entre os dois não seria